O Faro da Verdade. O Aeroporto Internacional de Guarulhos fervilhava com sua rotina habitual. Malas deslizando pelas esteiras, anúncios de voos ecoando pelos alto-falantes e passageiros apressados correndo para seus portões de embarque. Mas em um único instante, tudo mudou. O cão farejador Thor, parceiro do agente federal Lucas Ferreira, congelou repentinamente. Orelhas erguidas, olhos fixos em uma mala cinza que deslizava pela esteira. Antes que Lucas pudesse reagir, Thor avançou, latindo furiosamente, dentes à mostra. Passageiros gritaram, agentes paralisaram. O medo se espalhou pelo terminal como uma onda invisível. Ninguém compreendia o que estava acontecendo. A segurança avançou enquanto a bagagem tombava no chão. "O que foi, garoto?" Lucas gritou, puxando-o para trás. Mas Thor não recuava. Ele arranhava a mala, dentes expostos, recusando-se a soltar. Seus olhos permaneciam fixos naquela única bagagem como se tivesse encontrado algo que o olho humano jamais poderia ver. Algo dentro daquela mala não estava certo. "Thor, junto!" Lucas comandou, mas no fundo ele sabia melhor. Thor nunca cometia erros. A equipe do aeroporto recuou. A mala parecia comum, mas os instintos de Thor jamais falhavam. A princípio, todos pensaram que fosse uma bomba. Então veio o momento que mudou tudo. Quando aquela mala foi finalmente aberta, o que encontraram chocou a todos. Fique conosco porque esta história incrível vai te deixar sem palavras. Antes de começarmos, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E realmente, estou curiosa. De onde você está assistindo? Deixe o nome da sua cidade nos comentários. Adoro saber até onde nossas histórias viajam. A movimentação matinal no aeroporto de Guarulhos estava a pleno vapor. O zumbido de malas rodando e anúncios distantes de voos se fundia em um ritmo constante, do tipo que apenas funcionários acostumados conseguiam ignorar. Em meio ao caos controlado, o agente federal Lucas Ferreira se movia com precisão silenciosa. Seus olhos treinados examinavam rostos, mãos e bagagens. Ao seu lado, seu parceiro Thor, um imponente pastor belga Malinois de olhos âmbar alerta, caminhava graciosamente pelo terminal. Seu nariz se contraía, orelhas virando-se a cada som que passava. Eles formavam uma dupla há 5 anos, inseparáveis, eficientes e confiáveis. Lucas frequentemente brincava que Thor entendia emoções humanas melhor que a maioria das pessoas. Para estranhos, ele era apenas um cão policial, mas para Lucas era um parceiro, um protetor e às vezes o único que realmente compreendia o peso do trabalho. "Dia tranquilo até agora", murmurou o agente Rodrigo, colega de Lucas, sorvendo seu café perto do carrossel de bagagens. Lucas acenou, olhando para Thor. "Sim, vamos manter assim", disse com um leve sorriso. A cauda de Thor balançou uma vez, como se concordasse. A inspeção de rotina começou como sempre. Varreduras aleatórias, observações sutis e coordenação com a equipe de segurança. Thor farejava ao redor das esteiras de bagagem, serpenteando entre malas e passageiros com graça praticada. Turistas tiravam selfies, famílias se abraçavam em despedidas. Para todos os outros, era apenas mais um dia comum. Mas para Thor, cada cheiro contava uma história, cada movimento um indício potencial. De repente, sua cabeça girou bruscamente em direção à esteira transportadora próxima ao portão 9. Seu corpo enrijeceu. Um rosnado profundo reverberou em seu peito. Lucas pausou no meio do passo. Ele conhecia aquele som, o aviso baixo e instintivo que Thor emitia apenas quando algo não parecia certo. "O que é, garoto?" Lucas sussurrou, sua voz tensionando. Thor não se mexeu, seus olhos travados em uma mala específica, cinza, tamanho médio, rolando lentamente em direção à zona de retirada. Lucas seguiu seu olhar, o coração acelerando. Não havia nada visivelmente incomum, apenas mais uma bagagem de viajante. Mas o nariz de Thor se alargou novamente e seu rosnado se aprofundou, ecoando fracamente contra as paredes do terminal. Lucas colocou a mão na coleira. "Certo, calma, vamos verificar isso."
Passageiros olharam curiosos enquanto o agente e seu cão se aproximavam. Ninguém ainda percebia que aquela bagagem transformaria uma manhã comum em manchete nacional. A esteira transportadora rangeu suavemente enquanto mais malas entravam em vista, mas o foco de Thor não vacilou. Seu rosnado se intensificou, reverberando pelo ar como uma tempestade se aproximando. Lucas apertou o controle da coleira. Thor, firme, disse em voz baixa, embora seu próprio pulso estivesse longe de calmo. Os músculos do Malinois tensionaram, cauda rígida, orelhas travadas para frente. Então, sem aviso, Thor avançou, dentes à mostra, latindo ferozmente para a mala cinza. O som estilhaçou o burburinho do aeroporto. Passageiros gritaram, tropeçando para trás, agarrando seus filhos e bagagens de mão. Um alarme de segurança disparou acima. Ei, o que está acontecendo? Gritou o agente Rodrigo, derrubando seu café enquanto corria. Afastem-se! Lucas ordenou, puxando Thor para junto, mas o cão se recusou a recuar. Seu latido era agudo, desesperado, do tipo que vinha do instinto, não do treinamento. Algo dentro daquela mala o havia acionado de uma maneira que Lucas nunca tinha visto antes. Uma multidão começou a se formar. Telefones foram erguidos. Alguém sussurrou, é uma bomba? A palavra se espalhou como fogo pela multidão pelo terminal. Em segundos, o medo se transformou em pânico. Passageiros fugiram em direção às saídas, suas bagagens abandonadas. O carrossel continuou sua rotação interminável, carregando outras malas como se alheio ao caos. O rádio de Lucas crepitou. Unidade 7, reporte, o que está acontecendo na zona B? Ele pressionou o botão. Aqui, agente Ferreira. Meu K9 identificou uma ameaça potencial em uma mala no portão 9. Preciso do esquadrão antibombas em espera. Isolem a área imediatamente agora. Thor latiu novamente, mais alto, arranhando a mala com precisão afiada, como se apontasse diretamente para algo específico dentro. Lucas podia ver as narinas do cão se alargarem, seu corpo tremendo levemente, não de medo, mas de concentração. A mala tombou, batendo no chão com um baque surdo. Todos congelaram. Até Thor pausou, seu latido cortando por um segundo, nariz pressionado em direção à alça. A respiração de Lucas prendeu. Ele podia quase sentir o peso de uma centena de olhos sobre ele. Certo todos, afastem-se, gritou um sargento, gesticulando para os agentes montarem um perímetro. Fita vermelha foi estendida pela área. A multidão murmurou, sussurros se misturando com os anúncios do aeroporto que continuavam mecanicamente. Voo 315 para Recife está embarcando agora. Lucas se agachou ao lado de Thor, voz baixa. Você tem certeza disso, parceiro? Thor não olhou para ele, apenas para a mala. Então, em um movimento súbito, ele rosnou novamente, mais alto desta vez, seu olhar queimando de urgência. O estômago de Lucas revirou. O que quer que estivesse dentro daquela bagagem não era apenas metal ou tecido. Era algo perigoso, algo vivo. A zona de segurança zumbia com tensão. Agentes formaram um perímetro ao redor da área de bagagens enquanto Thor permanecia rígido, seus rosnados ecoando pelo salão estéril. O terminal outrora movimentado havia se tornado assustadoramente silencioso, apenas murmúrios, cliques de câmeras e a respiração pesada de Thor quebrando o silêncio. Lucas olhou para a mala agora deitada de lado. Sua carcaça cinza brilhava sob as luzes fluorescentes ásperas. Quem é o dono desta bagagem? Ele gritou. Sua voz carregava autoridade, mas também inquietação. Por um momento, ninguém falou. Então, um homem se adiantou hesitante. Um viajante alto de meia idade, com roupas arrumadas e um sorriso nervoso. É minha, disse, voz tremendo ligeiramente. Há algum problema, agente? Lucas o estudou cuidadosamente. As mãos do homem se contraíam, seu olhar alternando entre Thor e a bagagem. Senhor, vou precisar que venha até aqui, Lucas disse firmemente. O homem acenou rapidamente, tentando parecer calmo. Claro, claro, são apenas roupas, lembranças. Acabei de desembarcar de Lisboa.
Thor rosnou novamente, baixo e gutural. Suas cristas se eriçaram, olhos travados no homem. Lucas sentiu um arrepio subir pela espinha. Já chega, garoto, murmurou, mas no fundo ele confiava nos instintos de Thor mais do que na explicação de qualquer humano. 2 agentes se aproximaram, enluvados e cautelosos. Um se agachou ao lado da mala, enquanto o outro mantinha os olhos no suspeito. Senhor, disse o agente, vamos ter que abrir esta bagagem. O rosto do homem empalideceu. Espere, o quê? Por quê? Vocês não podem simplesmente... Lucas o cortou. É protocolo do aeroporto. Se sua bagagem estiver limpa, você será liberado. Quando o agente alcançou o zíper, Thor latiu bruscamente. 1 vez, 2 vezes, então parou, seu corpo enrolando apertado. O som congelou todos no lugar. Lucas gesticulou para o agente pausar. Segura aí, disse calmamente. Vamos fazer um raio-x primeiro. Momentos depois, um scanner portátil foi trazido. O técnico o posicionou sobre a mala, olhos piscando para o monitor. O contorno apareceu, um núcleo denso no centro, fragmentos metálicos espalhados ao redor. É incomum, o técnico murmurou. Não são explosivos, mas algo escondido. A mandíbula de Lucas se apertou. O suspeito engoliu em seco, suor escorrendo em sua testa. Thor deu um passo à frente, nariz perto da bagagem, farejando rapidamente. Então ele olhou para Lucas e ganindo, um som ansioso e frustrado. Os instintos de Lucas gritaram. Movam a bagagem para contenção, ordenou. Enquanto os agentes levantavam cuidadosamente a mala, um rangido metálico fraco veio de dentro. O rosto do homem perdeu toda a cor. O que quer que estivesse escondido ali não era bagagem comum. A equipe de contenção chegou em minutos, suas botas pesadas ecoando pelo chão de mármore. A mala cinza agora estava isolada atrás de uma barreira protetora marcada com fita amarela brilhante. Passageiros haviam sido afastados para longe, seus murmúrios ansiosos se misturando com anúncios distantes de voos atrasados. Thor ficou ao lado de Lucas, ofegando suavemente, mas nunca tirando os olhos da bagagem. Sua linguagem corporal havia mudado, menos agressiva agora, mais alerta, como se estivesse esperando por algo. O técnico do esquadrão antibombas se agachou, deslizando um scanner controlado remotamente em direção à mala. Todos prenderam a respiração enquanto o pequeno braço robótico levantava a tampa ligeiramente. O monitor piscou com imagens. Roupas bem dobradas, uma nécessaire, uma caixa pequena e nada que parecesse uma arma ou explosivo. Está limpo, o técnico anunciou após uma pausa tensa. Nenhum explosivo detectado. Uma onda de alívio varreu a sala. Um agente exalou audivelmente. Então foi um alarme falso? Perguntou, olhando para Lucas. Lucas não respondeu. Ele estava observando Thor, que não havia relaxado. As orelhas do cão se contraíram, seu olhar ainda travado na mala. Algo não se encaixava. O suspeito tentou sorrir. Viu, eu disse que não fiz nada de errado, disse trêmulo. Posso ir agora? Lucas cruzou os braços. Ainda não, senhor. Vamos precisar verificar seus documentos de viagem. Enquanto o outro agente começava a verificar o passaporte do homem, Lucas se agachou ao lado de Thor. O que é, parceiro? Sussurrou. Thor farejou o ar novamente e então deixou escapar um ganido silencioso, seu nariz roçando a borda da mala. Lucas se endireitou. Façam outra verificação, disse firmemente. O técnico franziu a testa. Senhor, está limpo. Eu disse novamente, Lucas repetiu. Seu tom não deixava espaço para argumentos. O técnico suspirou, escaneando a mala uma segunda vez e então congelou. Espera, o que é isso? Ele ampliou uma sombra retangular fraca sob o painel de base. Isso não estava visível antes. O pulso de Lucas acelerou. Uma camada dupla. O técnico acenou lentamente. Pode ser. A fachada nervosa do suspeito rachou. Eu não sei nada sobre isso, gaguejou, recuando. Ela me disse para não abrir a bagagem. Disse que a alfândega era perigosa. Achei que talvez fosse remédio ou, sei lá, algo político.
Mark trocou um olhar sombrio com Thor. Você estava certo de novo, parceiro, murmurou. A mala não era perigosa na superfície, mas algo muito mais obscuro estava escondido por baixo. Lucas observou o monitor do técnico, sua testa franzida. A sombra fraca sobre o painel de base pulsava levemente a cada varredura do scanner. Prova de que Thor estava certo o tempo todo. No entanto, a incerteza o roía. E se estivessem interpretando mal? E se não fosse perigo, mas algum erro inocente? Ele olhou para o suspeito. O homem estava entre dois agentes, mexendo nervosamente, sua voz tremendo. Agente, por favor, é só um mal-entendido. Talvez a mala tenha sido trocada no aeroporto. Não sei nada sobre nenhum compartimento secreto. Lucas o estudou em silêncio. Ele tinha ouvido centenas de desculpas antes, e algo nesta não parecia certo. Os olhos do homem desviavam para todo lugar, exceto para Thor. Thor, por outro lado, não havia se movido 1 centímetro. Seu olhar permanecia travado naquela mala, peito subindo e descendo em respirações controladas, como se estivesse esperando Lucas agir. Ferreira, disse o sargento Oliveira, aproximando-se. O esquadrão antibombas diz que não é explosivo. Vamos passar para a alfândega e seguir em frente. Já causamos pânico suficiente. Lucas hesitou. Não estou convencido de que está limpo. Oliveira franziu a testa. Você está dizendo que não confia nos scanners? A voz de Lucas foi firme, mas afiada. Confio no meu parceiro. Ele nunca está errado. Há algo dentro daquela bagagem que não estamos vendo. O sargento suspirou, esfregando a testa. Você realmente quer abrir a mala de um passageiro na frente de uma multidão porque seu cão está agitado? Lucas encontrou seus olhos. Não, quero abrir porque ele não está agitado. Ele está certo. O silêncio pesou entre eles. Então, Oliveira finalmente acenou, resmungando. Certo, tudo bem, mas essa fica por sua conta. Lucas se agachou ao lado de Thor, dando tapinhas em seu pescoço gentilmente. Você ouviu, parceiro. Vamos ver o que você encontrou. O técnico cuidadosamente removeu o revestimento externo da mala, expondo uma segunda camada por baixo. Suor brilhava em sua têmpora enquanto ele forçava o fundo falso com uma ferramenta. Um clique suave ecoou. O painel se levantou ligeiramente, revelando uma pilha de envelopes enfiados dentro. O estômago de Lucas se apertou. Ele puxou luvas e levantou um. Dentro estavam dezenas de passaportes falsos e documentos de identidade forjados. Ele exalou lentamente. Então, era isso que você estava latindo? Murmurou para Thor. A multidão não sabia ainda, mas esta não era apenas uma mala aleatória, era uma chave para algo muito maior. A sala caiu em silêncio atordoado. O zumbido fraco da máquina de raio-x era o único som. Lucas ficou congelado, encarando os envelopes agora espalhados pela mesa de inspeção. Cada um selado e etiquetado com diferentes países e nomes. Nenhum deles combinava com o homem diante dele. O sargento Oliveira se inclinou mais perto, sua voz baixa. Que diabos é isso? Lucas pegou um passaporte cuidadosamente. A foto mostrava uma jovem mulher, mas o holograma brilhava estranhamente sob a luz fluorescente. Ele o abriu, inspecionando o selo. Estas não são apenas falsificações, disse lentamente. São de grau profissional, como algo de uma operação de inteligência. Thor farejou a mesa, circulando a mala novamente, nariz roçando as costuras do tecido. Então, de repente, ele parou, seu corpo ficando rígido mais uma vez. Um rosnado baixo se formou em sua garganta. Os instintos de Lucas dispararam. Ele encontrou mais, disse, gesticulando para o técnico se afastar. Há algo mais sobre a estrutura. O técnico franziu a testa. Já encontramos o fundo falso. Lucas balançou a cabeça. Não, isso é o que eles queriam que encontrássemos. Thor começou a arranhar perto de um dos cantos da mala, garras raspando contra a costura. Lucas se abaixou e notou algo incomum.
uma crista fraca correndo ao longo da moldura como uma trave escondida. Ele pegou uma faca de seu cinto e deslizou cuidadosamente ao longo da borda. Um clique suave ecoou pela sala. O painel se deslocou levemente. Quando Lucas o levantou, todos se inclinaram. Dentro do compartimento estreito estavam rolos de dinheiro, cada um embrulhado firmemente em fita preta e pequenos cartões plásticos enfiados por baixo. Cartões de crédito, chip SIM e pendrives digitais. A compostura do suspeito se estilhaçou. Eu juro que não sabia sobre isso. Alguém deve ter... Lucas o cortou bruscamente. Guarde. Ele segurou um dos pendrives contra a luz. Isso não é contrabando de dinheiro. Isso parece uma rede. Oliveira exalou balançando a cabeça. Roubo de identidade? Fraude bancária? Lucas olhou para Thor, cujas orelhas se ergueram ao som das palavras rede e fraude, como se sentisse a mudança de energia. Não, Lucas respondeu, voz baixa. Maior. Isso pode fazer parte do golpe de passaportes que está atingindo aeroportos pela Europa. Ele olhou para o suspeito, olhos estreitando. Você disse que veio de Lisboa, certo? Quem te deu a mala? O homem engoliu em seco, sua voz mal um sussurro. Uma mulher, cabelo ruivo, disse que era um presente. Não abri, eu juro. O olhar de Lucas endureceu. Você espera que eu acredite nisso? Thor deu um único latido, agudo e comandante, quase como se compartilhasse a descrença de Lucas. Oliveira olhou para Lucas. Quer chamar a Interpol? Lucas acenou lentamente, olhos ainda travados no suspeito. Sim, mas primeiro quero saber quem essa mulher realmente é. Thor se virou em direção ao vidro do terminal, orelha se contraindo. Em algum lugar além daquelas paredes, a verdadeira mente por trás estava já em movimento. E agora, antes de continuarmos, se você está gostando dessa história incrível, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Me conta aqui nos comentários, você confia mais no instinto humano ou no faro dos animais? Já viveu algo parecido? Compartilhe sua experiência com a gente. Vamos continuar porque o melhor ainda está por vir. O rosto do suspeito havia ficado pálido fantasmagórico. Suor escorria por suas têmporas, enquanto agentes fotografavam as evidências espalhadas pela mesa. Passaportes falsos, pilhas de moeda estrangeira, chips criptografados e cartões SIM que poderiam conectar uma rede global de fraude. Lucas cruzou os braços, sua voz firme, mas calma. Quer começar a falar ou devo deixar a equipe federal cuidar disso? Eu te disse, o homem gaguejou, voz tremendo. Não sei o que é isso. Alguém deve ter trocado minha bagagem. Lucas ergueu uma sobrancelha. Em um checkpoint internacional? Você espera que eu acredite nisso? A respiração do homem ficou rasa. Por favor, sou apenas um empresário, vendo peças eletrônicas, adaptadores. Alguém deve ter me incriminado. Thor, sentado ao lado de Lucas, rosnou baixo, sentindo a ansiedade do homem. Seu olhar afiado nunca vacilou. O suspeito tentou olhar para qualquer lugar, menos para o intenso olhar do Malinois. Lucas se inclinou ligeiramente para a frente. Você diz que vende eletrônicos? Então talvez possa explicar o que esses microchips estão fazendo escondidos dentro da sua mala. O homem congelou. Seus lábios se separaram, mas nenhuma palavra saiu. O sargento Oliveira se aproximou segurando um documento da mesa de evidências. Ele não está mentindo sobre o voo de Lisboa, Oliveira disse, escaneando o registro de passageiros. Mas o passaporte dele não corresponde a nenhum registro de entrada. O número de identificação não existe. A expressão de Lucas endureceu. Então, até seu nome é falso? As mãos do suspeito começaram a tremer. Escuta, eu não fiz esses documentos, eu apenas fui pedido para carregar a bagagem. Só isso. Por quem? Lucas exigiu. O homem hesitou, olhando nervosamente ao redor como se as próprias paredes tivessem ouvidos. Ela disse que me encontraria no desembarque. Ruiva, 30 e poucos anos, casaco caro. Me deu 10 mil reais para trazer a bagagem pela alfândega e deixá-la em um armário perto do portão 15. Lucas trocou um olhar com Oliveira. Era o mesmo padrão que tinham visto em relatórios recentes de contrabando.
correios de aparência inocente usados para mover itens ilegais através de fronteiras internacionais sem conhecer a operação completa. Mas o que mais impressionou Lucas não foi a confissão do homem, foi a reação de Thor. As orelhas do cão se contraíram em direção à janela de vidro novamente, seu nariz se alargando. Ele se levantou de repente, cauda rígida, encarando além da fita de segurança em direção à multidão lá fora. Lucas seguiu seu olhar através do vidro. Bem além da fita de segurança, uma mulher de casaco vermelho observava, calma, impassível. E quando Thor rosnou novamente, seus olhos encontraram os dele, frios e sabidos. Então, ela se virou e desapareceu na multidão. A mulher de casaco vermelho desvaneceu no mar de viajantes antes que Lucas pudesse reagir. Olhos nela, ele latiu no rádio. Casaco vermelho, cabelo ruivo, 30 e poucos, indo em direção ao terminal D. Agentes correram em todas as direções, serpenteando pela inundação de passageiros. Mas em momentos ela havia sumido, engolida pelas filas intermináveis de pessoas, bagagens e barulho. Lucas cerrou os punhos. Ela sabia que estávamos no encalço dela. O sargento Oliveira ficou ao seu lado, escaneando a área. Você acha que ela é quem plantou a bagagem? Lucas acenou sombriamente. Não plantou, organizou. Aquele homem é uma mula. Ela é a manipuladora. Ele se virou de volta para a mesa de evidências onde a mala confiscada estava aberta, seus compartimentos escondidos agora totalmente expostos. Thor farejou ao redor novamente, andando inquieto. Lucas se agachou ao lado dele, dando tapinhas em seu pescoço. Você fez bem, garoto, mas algo me diz que isso vai muito além de identidades falsas. Oliveira abriu um dos pequenos estojos de chips encontrados dentro. Estes não são apenas pendrives de dados roubados, murmurou, seus olhos estreitando. Eles estão criptografados com códigos de acesso bancário e parecem chaves digitais. A mente de Lucas acelerou. Roubo de identidade, violações financeiras, tudo conectado através de viajantes. Ele apontou para a pilha de passaportes. Cada nome representa uma pessoa diferente, uma cobertura, uma fachada. Oliveira exalou. Você está dizendo que essas pessoas nem sabem que seus nomes estão sendo usados? Exatamente, Lucas disse. Ela está usando registros de voo reais para mover identidades digitais roubadas através de aeroportos disfarçadas de viajantes físicos. Thor latiu bruscamente, quebrando o silêncio. Seu olhar disparou para um monitor de segurança na parede, feeds de CCTV ao vivo do terminal. Os olhos de Lucas seguiram a tela e congelaram. Lá estava ela novamente, a mulher de casaco vermelho, caminhando calmamente em direção à escada rolante que levava aos embarques. Ela está indo embora, Lucas gritou. Thor, comigo! Eles dispararam em direção ao terminal, botas batendo contra o chão polido. Os gritos do suspeito ecoaram atrás deles. Vocês não entendem, ela é perigosa! Mas Lucas não parou. Seu foco se estreitou em uma única missão, pegá-la antes que desaparecesse para sempre. Passageiros se viraram surpresos quando a unidade K9 passou correndo. As unhas de Thor clicando contra os azulejos, seu latido ecoando como trovão. O rádio de Lucas crepitou novamente. Ferreira, ela acabou de passar pelo portão 13. Ele empurrou mais forte, voz aguda de urgência. Não a percam, aquela mulher é a chave para tudo. Thor rosnou profundamente, liderando a perseguição. A caçada havia começado e desta vez o instinto não a deixaria escapar. Lucas correu pelo terminal lotado, serpenteando entre passageiros surpresos, enquanto Thor liderava a carga, seu nariz no chão, seu ritmo implacável. A mulher de vermelho se movia rápido, deslizando por filas de segurança com precisão assustadora, como se conhecesse cada ângulo de câmera, cada ponto cego. Portão 13, ela está indo para o portão 13, gritou um agente pelo rádio. A respiração de Lucas veio rápida e aguda. Isolem as saídas agora, comandou. Thor latiu uma vez, sinalizando uma curva. Eles viraram à esquerda, cortando por um corredor de manutenção. Lucas podia ouvir os saltos dela batendo nos azulejos à frente. Leves, rítmicos, sem pressa.
ela não estava correndo, estava os conduzindo. Eles irromperam no lounge do terminal, mas ela havia sumido. Apenas seu lenço estava pendurado sobre uma cadeira, vermelho vivo contra o estofamento cinza opaco. Lucas o pegou cuidadosamente. Ainda estava quente. Thor o farejou e então se virou em direção a um conjunto de armários perto do canto. Ele começou a arranhar a porta metálica com determinação concentrada. Lucas franziu a testa. Você acha que ela deixou algo aqui? Ele pegou um pé de cabra de um carrinho de manutenção próximo e forçou o armário aberto. Dentro estava uma pequena bolsa preta e um telefone descartável. A tela ainda acesa, com um ícone verde piscando. A voz de Oliveira crepitou pelo rádio. Lucas, estamos rastreando ela através da vigilância. Alguma sorte do seu lado? Lucas olhou para o telefone. Ela nos deixou um sinal. Um arrepio correu por sua espinha. Ele tocou a tela, mas ela reiniciou instantaneamente, mostrando uma sequência de códigos criptografados antes de desligar. Pode recuperar o que estava nisso? Perguntou ao técnico que havia acabado de chegar com um analisador portátil. O homem conectou o telefone ao scanner. Linhas de código preencheram a tela. Está transmitindo um pacote de dados. Espera, isso não é local. Está saltando entre redes de aeroportos. Os olhos de Lucas se arregalaram. Que tipo de dados? Os olhos do técnico se arregalaram. Biometria de passageiros, escaneamentos de passaportes, credenciais de segurança. Ela está sugando dados ao vivo dos sistemas do aeroporto. A voz de Lucas caiu para um sussurro frio. Ela não está apenas contrabandeando identidades, ela está roubando em tempo real. Thor latiu bruscamente novamente, olhos disparando para o deck de observação acima. Lucas olhou para cima bem a tempo de vê-la, a mulher de vermelho, observando-o de trás da parede de vidro. Um sorriso fraco em seus lábios. E então ela se virou, caminhando calmamente em direção aos portões de embarque. De volta ao escritório de segurança, a atmosfera estava densa de tensão. O suspeito estava sentado curvado em uma cadeira de metal, pulsos algemados, suas mãos trêmulas pressionadas contra a mesa fria. Seus olhos disparavam nervosamente entre os agentes ao redor, mas sempre desviavam quando encontravam o olhar firme de Lucas. Lucas colocou a mala preta pesadamente sobre a mesa com um baque pesado. Vamos recomeçar, disse calmamente. Você disse que não conhecia a mulher de casaco vermelho. Quer manter essa história? O homem engoliu em seco. Eu te disse, não sei o nome dela. Ela me abordou em Lisboa. Disse que trabalhava para uma instituição de caridade. Precisava de ajuda para entregar suprimentos. Não fiz perguntas, só precisava do dinheiro. Lucas se inclinou, seu tom afiado, mas medido. Suprimentos não vêm embrulhados em passaportes falsos e pendrives criptografados. Você sabia que algo estava errado. Eu juro que não sabia, o homem implorou, voz rachando. Ela me disse para não abrir a bagagem. Disse que a alfândega era perigosa. Achei que talvez fosse remédio ou, sei lá, algo político. Thor, deitado ao lado da mesa, levantou a cabeça e deu um rosnado baixo. O som fez o suspeito se encolher. Lucas olhou para baixo. Ouviu isso? Ele não acredita em você, e nem eu. Oliveira avançou, deixando cair uma pasta sobre a mesa. Suas impressões digitais estão em 2 das identidades forjadas e em um dos maços de dinheiro. Espera que acreditemos que carregou isso por 3 países sem saber? A compostura do homem se despedaçou. Tá bom, ele disparou, olhos arregalados de pânico. Ela disse que era sobre proteção de identidade, nova tecnologia para viajantes. Achei que fosse um negócio legal. Por favor, não sabia que era um golpe. Lucas trocou um olhar com Oliveira. Quem é ela? Ele hesitou, tremendo. Ela se chamava Marina. Sempre usava aquele mesmo casaco vermelho. Disse que me encontraria assim que eu desembarcasse e pregaria a bagagem. A mandíbula de Lucas se apertou. Para onde ela estava levando? Não sei, o homem sussurrou, balançando a cabeça. Mas ela não estava sozinha. Havia outros observando. Ela mencionou algo sobre a fase 2 acontecendo hoje à noite. As orelhas de Thor se ergueram com essas palavras. Lucas sentiu um nó apertar em seu estômago. Fase 2, repetiu calmamente. O que é?
Mas o homem apenas abaixou a cabeça, lágrimas se formando em seus olhos. Acho que vocês já estão tarde demais. Lucas congelou. Do lado de fora da sala de interrogatório, um alarme de repente disparou. Alto, penetrante, urgente. Thor já estava de pé. O alarme penetrante rasgou pelo aeroporto, ecoando pelas paredes de vidro como uma sirene de caos. Passageiros se viraram confusos. Equipes de segurança correram e a voz pelo interfone crepitou. Atenção todas as unidades. Bloqueio em vigor. Suspeita de violação no Terminal C. Lucas saltou de sua cadeira. Thor já alerta, orelhas erguidas, cauda rígida. Oliveira, fique com o suspeito, ordenou, pegando seu rádio. Temos movimento. Ele disparou para o corredor, Thor caminhando ao seu lado, olhos afiados e determinados. Controle, fale comigo, Lucas chamou no rádio. Onde está a violação? Corredor Sul. Uma mulher correspondendo à descrição do casaco vermelho passou pela triagem secundária. Ela está indo para os portões internacionais. O pulso de Lucas disparou. É ela. Ele e Thor rasgaram pelo corredor, seus passos ecoando. O aeroporto que antes zumbia com conversas agora parecia assustadoramente parado, a tensão sufocante. Ao virarem uma esquina, Lucas vislumbrou ela. A mulher de vermelho, caminhando calmamente pela multidão, sua postura ereta, seus movimentos deliberados. Ela não estava correndo, estava executando um plano. Pare, polícia! Lucas gritou. A mulher virou a cabeça levemente, seus lábios se curvando em um sorriso fraco e conhecedor. Então, ela deslizou pela porta de serviço ao lado do portão 22 e desapareceu de vista. Lucas praguejou por baixo da respiração e seguiu. O corredor além era escuro, iluminado apenas por luzes de emergência piscantes. Thor farejou o ar, rosnando suavemente enquanto seguia o rastro dela. Eles empurraram outra porta e lá estava ela, parada perto de um carrinho de bagagens, seu casaco vermelho brilhando fracamente sobre as luzes industriais. Você não vai a lugar nenhum, Lucas disse, sua voz firme, mas estável. Ela levantou a mão lentamente, sorrindo irônico. Agente Ferreira, ouvi falar de você. A maneira como ela disse seu nome o congelou por um segundo. Como você me conhece? Ah, nós estudamos os melhores, ela respondeu friamente. Você e seu cão, heróis em todo o relatório. Quase me sinto mal por ser mais esperta que vocês. Thor latiu bruscamente, mostrando os dentes. A expressão dela endureceu. Você não tem ideia do que está envolvido. Isso não é sobre mim, é sobre todos em quem você confia. Antes que Lucas pudesse responder, ela jogou um pequeno objeto metálico no chão. Ele tilintou, então emitiu um flash cegante de luz branca. Thor avançou instintivamente, mas quando a visão de Lucas clareou, a mulher havia sumido. A porta para a pista estava aberta, seu lenço vermelho esvoaçando ao vento. O clarão de luz ainda permanecia nos olhos de Lucas enquanto ele tropeçava para frente, piscando rapidamente. O gosto metálico de adrenalina encheu sua boca. Thor latiu furiosamente, puxando a coleira em direção à porta da pista aberta. Ela está em movimento, Lucas gritou em seu rádio, voz aguda e urgente. Suspeita indo para a pista sul. Feminina, casaco vermelho, 30 e poucos. Todas as unidades respondam. O ar frio da noite os atingiu enquanto irrompiam pela porta. Luzes de inundação cortavam a pista, brilhando em aeronaves prateadas e caminhões de serviço rolando. O rugido de motores a jato abafava todo o resto. Thor disparou à frente, nariz no chão, serpenteando entre carrinhos estacionados e caixotes de carga. Lucas seguiu de perto, suas botas batendo no concreto. Seu rádio crepitou com atualizações. Unidade 6 em perseguição do Terminal E, sem contato visual com o alvo. Mas Lucas não estava ouvindo. Ele confiava em Thor mais que qualquer sinal ou feed de câmera. À frente, um lampejo de vermelho cortou as sombras. A mulher disparou entre dois aviões ancorados, seu casaco esvoaçando ao vento. Lucas ergueu a mão. Thor, vai! O Malinois avançou, músculos poderosos o impulsionando mais rápido que o olho humano poderia acompanhar. A mulher olhou para trás bem a tempo de vê-lo se aproximando. Sua compostura calma finalmente quebrou. Ela correu.
Ela saltou em uma escada de serviço levando a uma plataforma de manutenção, tentando alcançar o hangar além. Lucas seguiu, pulmões queimando, coração martelando. "Pare! Você está cercada!" ele gritou, embora ambos soubessem que era mentira. Ela estava a passos de desaparecer no labirinto de hangares. Thor latiu novamente, ecoando pelo ar. A mulher se virou, em pânico, e arremessou uma barra de metal contra ele. O objeto tilintou no chão inofensivamente, mas o ato apenas alimentou a determinação de Thor. Ele saltou pelas escadas, dentes à mostra, parando a poucos metros enquanto ela batia a porta de manutenção atrás dela. Lucas alcançou segundos depois e bateu o ombro na porta. Ela cedeu com um guincho de metal. Dentro, o hangar era massivo, mal iluminado, cheio de caixotes e contêineres marcados com etiquetas de embarque internacional. Thor falijou o ar, movendo-se rápido, esquerda, direita, então, de repente, parando perto de uma pilha de caixotes de madeira. Seu rosnado ecoou baixo e profundo. Lucas sacou sua arma cautelosamente. "Você está encurralada, Marina. Acabou." Das sombras, sua voz flutuou de volta, assustadoramente calma. "Acabou? Não, agente Ferreira. Isso é apenas o começo." Antes que Lucas pudesse responder, o som de um motor rugiu atrás dos caixotes. Um pequeno veículo de carga ganhou vida. A mulher saltou nele, acelerando em direção à porta aberta do hangar. "Thor, agora!" Lucas gritou. Thor saltou, agarrando a lona traseira. O veículo derrapou, pneus guinchando. Lucas correu atrás deles. A noite se encheu de luzes piscantes e sirenes rugindo. A perseguição havia se movido além do aeroporto agora, para o escuro desconhecido. E Lucas sabia no fundo que isso não era mais apenas sobre uma mulher. Era sobre parar uma guerra invisível, uma que Thor havia sentido muito antes de qualquer um. O pequeno veículo de carga rasgou pelo perímetro externo do aeroporto, seus pneus guinchando enquanto desviava da estrada de serviço para um caminho de manutenção estreito levando aos hangares antigos. O vento chicoteava o cabelo de Lucas enquanto perseguia a pé, sua lanterna cortando a escuridão. Thor corria ao seu lado, seu rosnado baixo, constante, implacável. "Controle, preciso de reforços no hangar 49. Lucas gritou em seu rádio. "Suspeita tentando escapar pela zona industrial. Copiado, Ferreira. Unidades a caminho." Mas ele não podia esperar. O veículo estava diminuindo à frente, fumaça subindo de sua roda traseira. Thor latiu bruscamente. "É isso, garoto. Ela está encurralada." A mulher de vermelho saltou para fora, tropeçando quando seu salto quebrou no cascalho. Ela girou, olhos brilhando, respiração visível no ar frio. "Não chegue mais perto", gritou, puxando um pequeno dispositivo de seu bolso, elegante, metálico, piscando fracamente. Lucas ergueu a mão ligeiramente, sua postura firme. "O que quer que esteja segurando, largue. Acabou." Ela riu amargamente. "Acabou? Você acha que me parou? Você só arranhou a superfície." Thor rosnou novamente, dando um passo à frente. Os olhos de Lucas permaneceram travados nos dela. "Você está roubando identidades digitais, lavando milhões e usando viajantes inocentes como mulas. Você chama isso de causa?" O sorriso dela desvaneceu. "Uma causa?" sussurrou. "Você não tem ideia do que causa significa, agente." Você guarda a porta da frente enquanto os verdadeiros ladrões sentam em escritórios, se escondendo atrás de contratos governamentais. Eu apenas igualo as condições. A mandíbula de Lucas se apertou, destruindo vidas. "Expondo-as", ela retrucou, sua voz tremendo. "Você acha que seu aeroporto é limpo? Acha que seus sistemas são seguros? Cada chip, cada pendrive, cada identidade, tudo já foi vendido. E seu K9? Ele só encontrou a primeira migalha." O latido de Thor cortou suas palavras. Os olhos de Lucas dispararam para o dispositivo piscante. "O que é isso?" Seus dedos pairaram sobre ele. "Seguro." Lucas deu um passo lento à frente. "Não torne isso pior." Ela hesitou. Por um breve momento, seus olhos suavizaram, medo cintilando atrás da confiança. "Você não pode parar isso", sussurrou. "Mesmo que eu morra, os dados já foram embora."
Lucas avançou. Thor! Thor saltou à frente, dentes brilhando enquanto agarrava a manga dela, puxando-a para baixo antes que pudesse pressionar o gatilho. O dispositivo voou de sua mão, tilintando pelo concreto. Lucas o chutou para longe e a algemou rapidamente, pressionando seus pulsos atrás das costas. Marina Torres disse firmemente: você está presa por tráfico cibernético, roubo de identidade e terrorismo contra sistemas civis. Ela não resistiu, apenas olhou para ele com um sorriso fraco e conhecedor. Você me pegou, agente Ferreira, mas nunca vai encontrar onde está escondido. Lucas exalou lentamente, a adrenalina ainda queimando em suas veias. Thor ficou ao seu lado, ofegante, seus olhos âmbar calmos, mais alertas. Talvez não, Lucas disse calmamente, mas tenho o melhor rastreador do mundo. E pela primeira vez naquela noite, o sorriso de Marina vacilou. O amanhecer rastejou sobre o horizonte, lavando o aeroporto em uma luz prateada e fria. O caos da noite havia dado lugar ao silêncio, do tipo que só vem depois que a verdade é finalmente descoberta. Lucas estava dentro do centro de comando, seus olhos fixos na tela digital cheia de fluxos de dados, sinais interceptados e uma única linha piscante que rastreava de volta através de continentes. Thor sentava calmamente ao seu lado, seu pelo ainda úmido do ar noturno, olhos alertas, mesmo com a exaustão pesando sobre ambos. Senhor, disse o agente Cardoso da divisão cibernética, aproximando-se com um tablet na mão. Você estava certo sobre tudo. Os pendrives recuperados da mala contêm chaves de acesso a centenas de identidades roubadas, incluindo pessoal de companhias aéreas, funcionários do governo, até oficiais de inteligência. A mandíbula de Lucas se apertou. Até onde vai? Cardoso exalou. Mais longe do que pensávamos. O sistema que ela construiu conecta através de servidores criptografados em 6 países. Toda vez que alguém fazia check-in ou escaneava um cartão de embarque, sua informação era clonada e redirecionada para um banco de dados escondido. Lucas olhou para a tela. Ela estava roubando vidas antes mesmo de decolarem. Cardoso acenou sombriamente. E vendendo para comprar do mercado negro. Passaportes falsos, acesso bancário, impressões digitais, tudo para o maior lance. Ela usou os próprios aeroportos como sua rede. Thor se mexeu, rosnando suavemente como se sentindo o peso do que haviam descoberto. Lucas se agachou ao seu lado, coçando seu pescoço gentilmente. Você parou isso, parceiro. Foi o primeiro a saber que algo não estava certo. Cardoso continuou. Se seu cão não tivesse detectado aquela mala, ainda estaríamos cegos. O próximo movimento dela era mirar o banco de dados nacional de viajantes. Ela teria ganhado acesso a milhões. O olhar de Lucas endureceu. Não mais. Atrás deles, o monitor de interrogatório piscou. Marina sentava algemada na sala de detenção, seu casaco vermelho pendurado na cadeira ao lado. Sua expressão era ilegível, calma, quase contente. Quando seus olhos encontraram a câmera, ela sorriu fracamente, articulando algo silenciosamente. Cardoso se inclinou para frente. O que ela acabou de dizer? Lucas leu seus lábios lentamente. Você parou um aeroporto. Há outros. As palavras pesaram no ar. Ele se levantou, exalando profundamente. Então, vamos parar todos eles. Virou-se para Thor, que o observava silenciosamente, cauda batendo uma vez no chão. Parece que nosso turno ainda não acabou. Thor latiu suavemente, não em alarme desta vez, mas em compreensão silenciosa. Juntos haviam descoberto a verdade, mas a caça pelo resto da rede havia apenas começado. 2 dias depois, o aeroporto retornou ao seu ritmo usual. O zumbido de motores, o eco de malas rodando, o ciclo interminável de chegadas e despedidas. Mas para o agente federal Lucas Ferreira, tudo parecia diferente. Ele estava perto da grande janela de vidro com vista para a pista, luz do sol se derramando pelo chão colhido. Ao seu lado, Thor sentava orgulhosamente em seu colete K9, seu olhar calmo, mas alerta, observando aviões ascenderem nas nuvens.
O caos daquela noite parecia distante agora. No entanto, a memória permanecia, gravada em ambos. O sargento Oliveira se aproximou calmamente, segurando um jornal dobrado. Você fez a primeira página, disse com um sorriso fraco, entregando-o. A manchete dizia: Cão policial frustra golpe internacional em aeroporto, milhões salvos. Lucas riu suavemente, olhando para Thor. Acho que alguém está ficando famoso de novo. Oliveira sorriu. Ele é o herói que todos precisávamos. Então seu tom suavizou. Você fez bem, Ferreira. Os superiores estão chamando de uma das maiores violações de segurança já impedidas. E a Interpol confirmou. A rede de marina está desmoronando. Lucas acenou, um orgulho silencioso aquecendo seu peito. Bom, talvez agora as pessoas possam viajar com segurança novamente. Thor inclinou a cabeça como se entendesse cada palavra. Lucas se agachou ao lado dele, passando a mão por seu pelo. Você fez tudo isso, parceiro. Confiou em seus instintos quando todos pensaram que era só mais uma mala. A cauda de Thor bateu levemente contra o chão, seus olhos âmbar firmes e leais. Do outro lado do terminal, um menino segurando a mão de sua mãe avistou a unidade K9 e acenou animadamente. Mãe, olha! É o cachorro do noticiário! Thor se animou, orelha se contraindo. Lucas sorriu. Vá em frente, diga oi! O menino se aproximou timidamente, estendendo a mão. Thor se inclinou para frente, lambendo seus dedos gentilmente. O menino riu, alegria pura iluminando seu rosto. Sua mãe limpou uma lágrima de seu olho. Obrigada pelo que vocês fazem, disse suavemente. Lucas acenou, humilde. É ele que você deve agradecer. Quando se viraram de volta para o terminal, Lucas olhou pela janela mais uma vez. Aviões decolavam, carregando pessoas para novas jornadas, novas histórias. E aqui estava ele, protegendo aquelas jornadas, guiado pelo instinto inabalável de seu melhor amigo. Thor latiu suavemente, como se compartilhando o mesmo pensamento. Lucas sorriu. Pronto para o próximo turno, garoto? Thor ficou de pé, cauda abanando, sempre pronto. E se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir até o final. Se essa história te emocionou, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Compartilhe nos comentários. Você já viveu uma situação onde confiou totalmente no seu instinto ou no instinto de um animal? Qual foi a maior lição que você tirou dessa história? A comunidade aqui adora ler suas experiências e aprender com cada um de vocês. Até a próxima história incrível!